Meu nome é Marcos Napolitano, eu sou professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, professor de História do Brasil Independente, mas especialista em Brasil Republicano, e foi um prazer conversar com o Celso, com os ouvintes, enfim, agora ouvintes, né? Além de espectadores e público, sobretudo ouvintes, né? E foi um prazer conversar e espero que não tenha ficado muito confuso, né? Porque às vezes a gente vai querer explicar e mais confunde, né? Sem querer, às vezes o professor de história realiza aquela máxima do Chacrinha, né? Eu vim para confundir e não para explicar. Mas eu tentei explicar. Espero que tenha conseguido, pelo menos assim, limpar um pouco, né? Dessa selva de eventos, fatos, personagens tão fascinantes da nossa história brasileira, tão pouco conhecida às vezes. Oi, pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, o Slow Talk semanal. Para quem ainda tem prazer em conhecer, eu espero que tenha muita gente que ainda tem esse prazer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você prefere, Spotify, SoundCloud ou no YouTube. Hoje nós vamos continuar a série que a gente está chamando de Uma Outra História do Brasil. Nós vamos conversar sobre aquilo que se chamou de Revolução de 30, ou também alguns chamam de golpe, mais um de tantos golpes que a gente tem no nosso país. Para falar sobre ele, o doutor em História Social pela USP, professor Marcos Napolitano. Quem é você? Sou Marcos Napolitano, sou professor de História do Brasil Independente na Universidade de São Paulo, no Departamento de História da Universidade de São Paulo, e doutor em História Social, formado também pela USP, sob orientação da professora Maria Helena Capelato, e já estou atuando aí na docência superior desde 1994. Então tenho uma longa estrada aí, pesquisando História do Brasil. Tá. Vamos voltar um pouquinho antes, para a gente entender. Por que você se interessou por história? Por que você entrou nesse caminho? O que quer dizer Brasil independente? Que até agora eu não sei o que é uma dúvida. Na verdade, eu sempre... Bom, parece aqueles papos de biografia oficial, mas eu sempre gostei de história, desde criancinha. É verdade? Enfim, sempre gostei. E assim, sempre gostei muito dessa área de história, jornalismo também. Quando eu fiquei mais adolescente, eu curtia muito também jornalismo, crítica de cinema, era meu sonho fazer crítica de cinema. E sempre gostei muito de humanidades, história, enfim. Quando chegou na hora do vestibular, eu estava entre jornalismo, psicologia, gostava muito de psicanálise também, e história. Quer dizer, então, o meu caso é um caso que não tem jeito, né? Não tem conserto. Eu não sou aquela pessoa que não entrou em engenharia e foi fazer história. Eu sempre quis mesmo, né? E sempre gostei muito. Aí eu fiz a graduação. Eu trabalhava em banco, né? Nos anos 80, então eu era bancário. Então, um pouco assim, um gosto pessoal que me levou à universidade. E assim, não tinha muita dimensão de como eu ia trabalhar com aquilo. Eu gostava. Um pouco aquele tipo de coisa que você recomenda para os seus filhos não fazerem, mas eu fiz, né? Até quando eu entrei na faculdade, minha mãe brincou assim comigo. Minha mãe que é professora, né? Ela falou assim: "Ai, meu Deus, vai ser professor". Mas eu nem estava com essa ideia. Então eu fui fazer o curso e sempre gostei muito, fui fazer. E é claro, quando você vai para a universidade, as coisas mudam, às vezes se decepciona com algumas coisas, gosta de outras, descobre ainda outras, né? Mas, enfim, terminei, dei aula no ensino médio, um tempinho, uns 2 anos, continuava trabalhando. Aí, lá, começo dos anos 90, eu larguei tudo, larguei meu trabalho
14 anos de bancário e mergulhei na pós-graduação, né? E aí comecei a me profissionalizar, né, como historiador e sempre pesquisando história do Brasil recente, né, pós 45. E em 1994 eu entrei num concurso na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de História, dei aula 10 anos lá, enfim, foi uma experiência muito legal. E depois eu vim para a USP, né? Fiz um concurso nessa área justamente que se chama Brasil Independente. No currículo da Universidade de São Paulo, do Departamento de História, Brasil Independente significa Império e República. Ou seja, é uma área disciplinar só que cobre basicamente século XIX e XX. Normalmente nos outros currículos de outras universidades, são áreas separadas. Brasil Império, Brasil República ou, enfim, alguma coisa parecida. Na USP a gente tem, inclusive, uma porta de entrada única, que é o concurso, por exemplo, abarca monarquia e república. Mas eu sou especialista em república, né? Eu sempre digo que eu eventualmente dou até aulas sobre o período da monarquia, mas a minha especialidade é república. Mas acho que a ideia é boa de juntar os dois, porque uma coisa explica a outra, né? Eu acho. Assim, ou pelo menos o final da monarquia explica o começo da nossa república, né? E explica um pouco de hoje. Então, é inteligente fazer desse jeito aí. Eu acho, é um desafio para quem dá aula, porque a área de história hoje ela é muito segmentada, as pesquisas são muito especializadas, então é comum você ter pessoas que são super especializadas, por exemplo, em período de regência, na década de 1830, outras que são especializadas em Segundo Império, outras que são especializadas em escravidão só. República, a mesma coisa. Primeira República é uma especialização, Era Vargas é outra. Regime militar, que é meu caso, né? Ainda outra especialização. Mas eu, quando, até do ponto de vista profissional, fui obrigado a trabalhar com as duas áreas, foi muito interessante, porque muitas indagações sobre o processo histórico republicano foram respondidas à medida que eu mergulhava na bibliografia sobre o século XIX. Então, realmente, acho que você tem razão. É fundamental que a gente retome essa visão mais de longo prazo na história. Eu entendo que para estudar você precisa ser um pouco pontual, mas para compreender... Sim, com certeza. Que, no caso aqui, no nosso caso aqui do Quem Somos Nós, da Casa do Saber, de divulgação de conhecimento, nós não produzimos conhecimento, divulga. A ideia de olhar a coisa de uma perspectiva histórica aí no tempo nos interessa mais, né? Assim, e que acho que acende umas coisas mais interessantes do que saber detalhes específicos, que para um pesquisador, ok, né? Mas para o ser humano normal, como nós, não, acho que acrescenta muito mais a gente olhar desse outro jeito. Eu pessoalmente acho o seguinte, inclusive para o pesquisador, quanto mais capacidade de compreensão num tempo largo ele tiver, melhor ele vai entender aquele microscópio que ele está olhando, aquela bactéria, aquele recorte que ele está olhando. Então, isso é interessante também. Eu defendo muito isso, inclusive para os meus orientandos, né, que eles não fiquem só bitolados num tema. Eles têm que ter, pelo menos, os grandes clássicos lidos, os grandes intérpretes, né, as principais teorias, e aí você vai, obviamente, mergulhar, até por exigência hoje institucional, né? A gente não... a carreira na universidade pública também, em grande parte, ela segue as regras da produção científica. E a produção científica hoje exige super especialização combinada com capacidade de síntese. Então, enfim, nem sempre é fácil, mas a gente vai tentando. Bom, vamos lá. O nosso assunto aqui, nós vamos falar sobre a Revolução de 30, ou o golpe de 30, sei lá como a gente vai chamar isso. Já dá um bom debate, as duas coisas. Bom, a República foi golpe, tá certo? Essa não tem dúvida, né? Eu acho que essa é mais consenso. Pedro, golpe militar mais um, né? Assim, mas
vê se eu estou muito errado. Esse golpe de 30, ou essa revolução de 30 no final, é fruto de como ficou o golpe republicano acabando, né, com o Império, é isso? Ou parte disso? Eu não sei, aí a gente tem que pensar melhor. Eu acho que eu acho que, claro, há o ato político de derrubada de um governo. No caso, me parece que em 1889 a República foi um golpe organizado por militares, com apoio civil importante, né, sobretudo dos fazendeiros paulistas ligados ao café, que exatamente foi o grupo que mandou na Primeira República, Então. não de maneira autônoma e solitária, porque as pesquisas mais recentes mostram que as alianças entre as oligarquias eram mais complexas do que a gente às vezes costuma ver na escola ou na mídia, né? Que é assim, parece que São Paulo e Minas Gerais apenas revezavam e tudo bem, era tranquilo. Não é bem assim, havia tensões e havia outras oligarquias importantes, né? Mas São Paulo, sem dúvida, tinha um peso econômico e político muito grande e que está na origem da República, né? Da chamada Primeira República. Exatamente dessa aproximação dos fazendeiros paulistas, sobretudo o chamado Oeste Paulista, né? O pessoal do Vale do Paraíba era um pouco diferente, mas ainda tinha muitos monarquistas ali, tanto do Vale Paraíba Paulista quanto carioca, sobretudo. Mas em São Paulo, sem dúvida, havia uma forte tradição republicana desde a década de 1970, e é esse grupo que vai se aproximar de alguns militares, né, formados na tradição positivista, muito insatisfeitos com o Império por vários motivos, e vão, enfim, derrubar aquele regime. E vale lembrar que também o Império não conseguiu se, vamos dizer assim, modernizar, né? Porque havia uma forte pressão, inclusive de monarquistas, por uma modernização institucional e política do Império, mas, enfim, por uma série de razões isso não aconteceu. Sabe que o Dom Pedro II é pintado como um cara super inteligente, oculto, não sei se a palavra inteligente é oculto, um cara... Né? Ele não percebeu? Eu acho que a questão não é não perceber. Eu acho que os compromissos e as bases sociais do Império não permitiram essa mudança. O Império foi perdendo bases sociais importantes. Sobretudo a partir de 1870. Né? Havia o movimento republicano, aliás, é bem interessante isso, porque depois se criou aquela ideia do fazendeiro paulista abolicionista, que queria modernizar a economia e não precisava de escravos. Isso é meio balela, né? Porque, na verdade, os fazendeiros aqui de São Paulo, mesmo da parte mais moderna da cafeicultura, só se tornaram abolicionistas lá no finalzinho. Né? Lá 2, 3 anos antes da crise final da escravidão. Mas a ideia de república seduzia esse grupo. Por quê? Porque era um grupo que se sentia pouco representado na política nacional. Né? Então, tanto a oligarquia paulista quanto a gaúcha, sobretudo, elas se sentiam pouquíssimo representadas e trabalharam pela república de concepções um pouco diferentes, mas trabalharam pela república. E São Paulo tinha poder econômico, né? Isso, sem dúvida, começou a pesar bastante, né? Então, eu acho que a mudança toda que vai se dar muito mais do plano estrutural. Quer dizer, houve uma tentativa ali no finalzinho do Império de um gabinete, de um ministério mais arejado, realizando algumas reformas pedidas, sobretudo pelos republicanos, e basicamente elas se limitavam a maior autonomia provincial, né? E também os republicanos pediam o fim dessas instituições muito conservadoras da monarquia, poder moderador, senado vitalício e conselho de Estado, eram as três que os reformadores mais criticavam, porque eram instituições muito centralistas, imagina o senado vitalício, né? Era formado por figuras em último estágio da carreira política, fortemente ligadas à coroa, uma concepção de Estado nacional unitário. E claro que havia um diálogo, havia uma interação com as elites provinciais, mas isso começou a não agradar mais, né? Esse tipo de política não agradava mais, sobretudo as elites que se sentiam pouco representadas. E foram elas que começaram a trabalhar pela República junto com os militares. Os militares também tinham outras razões, né?
para trabalhar pela República e contra também a escravidão. Isso é interessante, né? O problema da sociedade escravista, da escravidão, acabou sendo também um problema para os militares, por uma série de razões. A concepção de exército moderno precisa de cidadão livre, para começar, né? Porque onde você vai recrutar as pessoas? E isso na Guerra do Paraguai ficou claro. Quer dizer, a fragilidade da base de recrutamento do exército brasileiro foi muito grande, e a partir daí o exército começou a se encaminhar mais pela abolição. E eu acho que a gente esquece também uma coisa, aliás, eu acho muito mal estudada nas escolas brasileiras, esse tema é muito mal estudado, que é o tema do abolicionismo, do movimento abolicionista. Quando a gente estuda isso, às vezes, na escola, ou mesmo em alguns materiais didáticos, dá a impressão que o abolicionismo é a mesma coisa que as leis abolicionistas, né? Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, que, na verdade, eram leis que vinham do Estado, da elite política. O movimento abolicionista foi algo muito mais interessante, mais complexo, né? Mais multifacetado, e ele trazia embutido em si um projeto de reforma social, que não aconteceu, né? Reforma social e política. E não aconteceu. Por quê? Porque exatamente a reação da monarquia foi muito conservadora, e dessas elites escravocratas muito fortes até o fim da monarquia. Por tudo isso, eu diria que a monarquia começou a perder as suas bases. Quer dizer, então, o compromisso da coroa, Dom Pedro mesmo a princesa Isabel, que era virtualmente a nossa regente nos últimos anos da monarquia, né? Eles não tiveram capacidade política mesmo de mudar a sua base social e mudar a cara do regime. E era um regime conservador, né? Tinha uma série de conservadorismos muito enraizados. E é interessante que exatamente a combinação de republicanismo com abolicionismo na sociedade foi desgastando o império e, enfim, caiu por um golpe de Estado, mas as pernas já estavam bem dobradas. Ia cair, né? De qualquer maneira, ia cair. De alguma maneira. Ou aconteceria uma reforma política, assim, na direção de uma monarquia liberal à inglesa, que era o projeto de alguns monarquistas, né? Que não tinham muita voz, mas Joaquim Nabuco, por exemplo, Antônio Rebouças, que eram abolicionistas e monarquistas. Isso é interessante. E havia também uma forte... Eles perderam esse jogo político. Perderam o jogo e cada vez mais o republicanismo também seduzia os militares, jovens militares principalmente, os jovens oficiais que estavam se formando para serem oficiais. Era o grande apelo na escola militar. E também algumas massas urbanas, sobretudo no Rio de Janeiro. Havia um certo sentimento republicano popular, radical, que não tinha muito espaço nem entre os fazendeiros, nem entre os militares, mas era um fator de pressão, né? E na capital da República, né? Então, aí, caindo o império, então eu estava com aquela coisa, então os paulistas começaram a mandar no jogo, que era isso que eles queriam, tá certo? Mandar mais, que no final esse excesso de mandar fez com que o Getúlio, no final, liderasse um golpe, ou impedisse, né, que o presidente eleito assumisse. É um golpe isso, parece, não? Ainda que a fraude fosse generalizada. Também tem isso, né? Também tem isso. Então é muito difícil. Conta um pouco, então, esse período até chegar, como é que a coisa ficou desse jeito a ponto de ter o golpe? Eu acho que a Primeira República ela tem um período inicial de muita instabilidade política. Eu também não gosto muito daquela ideia que, às vezes até professores passam para os alunos, que no Brasil tudo acontece por um acordo pelo alto, a sociedade não se mobiliza para nada. Quando a gente olha os primeiros 10 anos da República, é uma sequência de conflitos sociais, guerras civis, quer dizer, porque dá a impressão assim, foi o golpe e tudo bem, né? Não, teve um processo de acomodação de forças políticas muito dramático, né? Muito dramático. Canudos, né? Por exemplo, né? A Guerra de Canudos faz parte desse contexto, embora muito motivada por uma situação social de extrema miséria, junto com um sentimento antirrepublicano de alguns setores.
mas, sobretudo, foi uma crise social, né? Mas acabou sendo lida como uma luta antirrepublicana e deu na tragédia que deu, porque aí o exército foi lá defender a república, né? Enfim. Então, os primeiros 10 anos foram muito intensos, muito difíceis. Depois você tem um período que nasce uma forma política de conduzir a república. E isso tem muito a ver com um paulista, que é Campos Salles, né? Campos Salles, quando enfim, assume a presidência, quando se elege em 1898, ele lança como uma forma de pacificar, entre aspas, né, o país. Ele diz o seguinte: olha, o Brasil não dá para governar nem pelas ruas, nem pelos quartéis. É um discurso famoso que ele tem, ainda na campanha. Portanto, o Brasil vai ser governado a partir dos estados. Ou seja, se as oligarquias que estão lá em cada estado apoiarem o presidente da República, tudo vai estar bem, né? E aí a gente apoia a oligarquia que estiver no poder. Então, é a chamada famosa política dos governadores. Então, é um jogo, né? É um jogo de apoio recíproco, em princípio legítimo, né? Política é isso mesmo, mas isso vinha embutido, obviamente, trazia em si uma prática eleitoral que já vinha desde o Império, na verdade, não foi a República que inventou isso, que era a fraude sistêmica. Ou seja, quem estava no poder não podia perder a eleição, senão tudo complicado. Era fraude como? Era fraude na hora de registrar o voto? Basicamente. Na verdade, é curioso isso, porque esse é um capítulo da história política e eleitoral brasileira que precisa ser muito lembrado na sociedade atual, que está muito preocupada com corrupção, com instituições, né? De 1842 a 1930, todas as eleições foram fraudadas, via de regra. As grandes eleições nacionais, né? E como é que era essa fraude? Essa fraude se dava, bom, primeiro, na República, o voto era descoberto, ou seja, o voto não era secreto. Já começava aí, né? Imagine você lá num rincão comandado por um coronel, você fala, não, eu vou votar em quem eu quiser. Com o pessoal ali do grupo que mandava olhando o teu voto, né? Você ia ter problemas, né? Primeiro ponto. Segundo ponto era havia fraude nas atas, principalmente, né? As atas oficiais muitas vezes eram fraudadas. Inclusive, esse era um problema que vinha do Império, que tinha motivado uma série de reformas, né? E de reformas eleitorais para tentar coibir isso, mas o saldo dessas reformas acabou sendo, enfim, a emenda saiu pior que o soneto. Por quê? Porque para supostamente qualificar o voto, proibir o voto do analfabeto, como se o analfabeto fosse o responsável por lavrar as atas, quer dizer, uma coisa, né, que é a famosa Lei Saraiva de 1881, que reduziu drasticamente o corpo eleitoral brasileiro. A lei não proibia formalmente o analfabeto, mas a Constituição Republicana, sim. Mas essa Lei Saraiva, não. Ela simplesmente exigia assinatura, mas ao exigir assinatura, já praticamente excluía boa parte dos eleitores. E a Constituição Republicana vai formalizar a proibição do voto analfabeto, né? E a fraude e a má qualidade do voto continuava. Então, isso foi uma questão no Brasil que eu acho que a gente pensa pouco, porque me parece que essa é uma questão de longa duração da nossa vida republicana e é parte do que eu chamo de uma arquitetura da exclusão social e política, que teve consequências trágicas, né, para a nossa democracia. Imagine você que a primeira eleição republicana, aproximadamente 2% da população apenas votou. E a última, da Primeira República, 1930, 5% da população votava. Então, quer dizer, mesmo assim foi fraudada a eleição. Mesmo assim era fraudado. Então, a luta contra a fraude eleitoral, em grande parte, também motivou a Revolução de 30, a chamada Revolução de 30. Porque isso foi um tema que explodiu nos anos 20, a moralização das eleições, né, a efetivação do voto, da vontade popular pelo voto, sem fraude, né? Isso foi desgastando muito as oligarquias, né? E uma parte das dissidências oligárquicas que surgiram e que defendiam um novo modelo também se apoiavam nessa demanda que era muito forte, principalmente na classe média, né? Que não conseguia, que era a rigor a única que votava, né? Os alfabetizados, que era um grupo muito pequeno na sociedade, geralmente funcionários públicos, profissionais liberais, e que não viam
a sua vontade se expressando, né, no resultado eleitoral. Então, esse é um ponto que a gente tem que pensar. A fraude sistêmica, aliada a essa política das oligarquias, chamada política dos governadores, ela limitou muito o ambiente político. Embora formalmente liberal, a Primeira República, no fundo, era muito excludente do ponto de vista não só social, mas também político. Ela era um clube fechado, né? Quem conduzia a política eram os famosos partidos republicanos regionais, estaduais. Então, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, que eram grupos importantes que organizavam como as elites econômicas iriam participar do jogo político, e fizeram isso bem ao seu modo, né? Sobretudo o PRT paulista e o PRM eram máquinas burocráticas muito, muito organizadas. Até a crise de 29. Foi a crise de 29 que puxou o tapete da força, da grana e tal, dos paulistas, foi isso? Eu acho que tem muitos fatores que vão levar a 30, né? E que já começam a dar sinais bem antes de 29. Né? Primeiro é a crítica a essa política oligárquica, como podemos dizer assim. A ideia de que só as oligarquias podem participar, podem conduzir o país, né? E elas se revezam e se articulam e, enfim, controlam a vida política e eleitoral. Isso foi desgastando muito a Primeira República. A Primeira República não conseguiu dialogar com outros atores políticos e sociais, né? Operariado crescente, em São Paulo, pelo menos, no Rio, algumas outras capitais. Estrangeiros, imigrantes, né, com outros. Estrangeiros. Então, a questão social, a maneira de lidar com a questão social também foi desgastando o pensamento liberal oligárquico, porque não havia propriamente uma resposta política às demandas dos operários, havia ou repressão policial ou medidas paliativas, uma outra lei ali, também muito ligada a uma mentalidade repressiva. Então, isso foi desgastando também a política oligárquica. A questão da moralidade eleitoral também é um fator de desgaste muito grande, inclusive que motivou o surgimento de movimentos, né, ao longo da República mesmo, tentando arejar um pouco o ambiente político, mas não tinham força. Os conflitos com o Exército, né, o Exército, depois dessa primeira década republicana, no qual enfim, generais, marechais, né, como se diz à época, foram presidentes, né, a Primeira República foi basicamente civilista, né, e desenvolveu uma espécie de alergia liberal aos militares na política, né? Só que o Exército se sentia desprestigiado, ele, ao mesmo tempo que se sentia o pai da República, né, por motivos óbvios, era ele que tinha afiançado, né, o golpe que depois da monarquia. Essa insatisfação militar, ela vai explodir, sobretudo, não na alta oficialidade, embora também havia altos oficiais muito insatisfeitos, mas, sobretudo, na média oficialidade. E vai dar origem ao chamado movimento tenentista, né? Primeira grande revolta tenentista de 1922. Aliás, 22 é um ano quente, né? 1922 tem modernismo, tem tenentismo e tem a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a partir das lutas operárias, né? Então, é um ano intenso que já sinaliza que aquele modelo de política e sociedade iria sofrer fortes críticas, como sofreu até 30. Então, quando vem a crise, na verdade, havia um somatório de tensões, de críticas, de insatisfações de atores sociais importantes, como os próprios militares, né, como setores da classe média, que já não mais se sentiam representados na política oligárquica. Agora, eu diria que houve aí a combinação da crise econômica de 30 com uma crise dentro das oligarquias. 30 também foi uma crise intra-oligárquica, ou seja, dentro das oligarquias, foi fatal para a Primeira República. Não por acaso a crise explode na eleição na qual a Aliança Liberal, né, composta por Getúlio Vargas e João Pessoa, né, sai derrotada, né, daquele jeito, né? E todos sabiam que era, enfim,
tinha sido uma campanha muito, uma das poucas campanhas realmente com comícios de rua, que não era muito comum, né? Era um outro tipo de campanha. Mas a campanha da Aliança Liberal foi, ao lado de algumas outras poucas, uma campanha muito intensa nas ruas, né? E quando há a derrota da Aliança Liberal e depois o assassinato de João Pessoa, já sob os efeitos da crise de 29, quer dizer, aí a tempestade perfeita, né? Que vai cair exatamente sobre aquele grupo que passou a ter uma hegemonia, né, muito grande, mas cada vez mais isolado no poder ao mesmo tempo, que foi o grupo ligado à cafeicultura paulista, a oligarquia de São Paulo. E sobretudo do PRP, do Partido Republicano Paulista. E traiu os mineiros, não é isso? Porque já havia em São Paulo já uma tensão dentro das oligarquias muito grande, desde 1926, com a fundação do Partido Democrático. A fundação do Partido Democrático, que era uma tentativa de modernizar a política dentro ainda do jogo oligárquico, enfim, abalou a política, aquela hegemonia do PRP em São Paulo, mas não foi suficiente para mudar o quadro interno. Tanto que o Partido Democrático apoiará, né, a Aliança Liberal e a Revolução de 30. Né? Então, e aí, quer dizer, quando São Paulo perde o apoio de Minas Gerais, que era a outra grande oligarquia, né, e não foi apenas só porque o próximo deveria ser mineiro, quer dizer, esse é um resumo da coisa, mas a coisa era mais complicada. Desde pelo menos a década de 10, a política nacional se estabilizava quando São Paulo e Minas conseguiam se entender para isolar, inclusive, os gaúchos. Havia uma tensão também, porque a oligarquia gaúcha tinha um poder crescente e se sentia pouco representada. Mas o governo Washington Luiz, inclusive, tentou acomodar essas demandas. Vargas tinha sido ministro, né, na Primeira República. Não era um aventureiro, né, propriamente. Né? Então, de todo modo, quando Minas Gerais, nesse jogo, né, de acordos oligárquicos, não se sente representada e se aproxima dos gaúchos, né, desequilibra toda essa geopolítica oligárquica no Brasil. E isso se soma a uma crescente demanda por uma nova revolta tenentista, que estava sempre no ar. Lembremos que, em 1924, houve uma grande revolta tenentista em várias capitais brasileiras, né? São Paulo talvez tenha sido o caso mais dramático. A cidade ficou em guerra civil 3 semanas, sendo bombardeada, né? 500 mortos civis, né? Fora as baixas militares. A cidade foi evacuada quase, né? 600 mil habitantes, calcula-se que 100 mil fugiram. A coisa que a cidade de São Paulo esqueceu, né? Mas não aprendeu direito isso. Não se aprende isso na escola de direito, mas foi uma guerra civil de proporções importantes. E o epicentro era justamente os tenentistas que tentaram combater a oligarquia a partir do coração da oligarquia, que era a capital, que era São Paulo. Isso deu origem à famosa coluna Prestes, né? Que o Prestes, Luiz Carlos Prestes, que depois será o grande líder do Partido Comunista, também era um tenentista e se revoltou no Rio Grande do Sul. Então, São Paulo e os paulistas gaúchos, os tenentistas paulistas gaúchos se encontraram, né, no Paraná e deram início à chamada coluna Prestes, né? Que sacudiu o país, né? Sacudiu o país. Era uma esperança de uma renovação pelas armas, já que pelo voto não tinha jeito, né? E não era o Prestes ainda comunista, então ele era uma expectativa, o Cavaleiro da Esperança, né, como depois foi chamado. E, de todo modo, então, apesar da derrota da coluna Prestes, se esperava uma nova grande revolta tenentista. Então, 30 nada mais é do que o encontro dessas oligarquias insatisfeitas com o domínio paulista, crise econômica, o desgaste desse jogo político eleitoral das oligarquias e uma nova revolta tenentista, né, que ocorre a partir de outubro, né, vinda do Rio Grande do Sul. Mas aí foi eleito, então, Júlio Prestes, né? Na verdade, isso é anterior, né? A eleição, ela se dá no comecinho de 30, uma forte campanha, né? Até a eleição, em princípio, apesar das tensões, tudo bem. Em princípio, a Aliança Liberal aceita apesar das tensões, aceita o resultado, né? Aceita, entre aspas, né? Havia já no ar uma ideia de, bom, não ganhamos pelo voto, mas temos que ir para as armas, mas havia também muita hesitação,
né? Quem iria liderar essa revolta? Então, foi uma discussão que se arrastou ao longo de 30. Havia uma expectativa que Luiz Carlos Prestes, nesse momento exilado em Buenos Aires, conduzisse a revolta tenentista. Ele era... Mas o Prestes, nesse momento, já estava mais à esquerda. Ele falou, olha, vocês se virem. Vocês, oligarcas, se virem. Eu não vou apoiar isso, porque essa revolta não vai trazer nada para os camponeses e operários. É o famoso manifesto de maio de 30, do Prestes, que eles, eu não contem comigo. Né? E aí, de todo modo, os tenentistas que se afastaram do Prestes conduziram a revolução, né? A chamada revolução, que é uma revolta tenentista junto com grupos oligárquicos, né? Que agregou muito apoio, sobretudo na classe média. Né? E essa revolta ocorre em outubro. Ocorre em outubro, depois do assassinato de João Pessoa, né? Em Recife, né? Que causa uma comoção popular. Né? Um político popular, tinha sido candidato a vice-presidente na chapa de Getúlio. Depois disso, aí o caminho para a revolta armada, né? Se abre. Né? E vai explodir em outubro, né? Com uma promessa de um grande embate em São Paulo, porque as tropas vinham do sul. Né? A Força Pública Paulista, a avó da PM atual, né? A Força Regional, né? Militar Regional de São Paulo, chamava Força Pública, era muito poderosa, tinha mais treinamento e armas do que o Exército brasileiro. Então prometia-se uma grande batalha no sul de São Paulo, né? Que não aconteceu, porque houve um acordo antes, uma derrota política antes, né? Com a derrubada de Washington Luiz por uma junta militar. Aí foi um golpe de Estado, interessante, né? Só que essa junta não conseguiu deter essa coluna revoltosa que vinha do sul, e Getúlio Vargas não aceitou negociar com esse grupo. Diz, vocês tiraram o Washington Luiz, mas quem vai mandar somos nós, né? E, aliás, é curioso, né? Tem um fato muito curioso, porque previa-se uma grande batalha, como eu disse, na cidade de Itararé, né? E que não aconteceu, né? Por isso que aquele grande humorista dos anos 30, né? O Aparício Torelli, se auto-intitulou Barão de Itararé, a batalha que nunca houve, né? Bom, então o Getúlio, na verdade, ele se impôs mais ou menos assim, ele se impôs ao país naquele momento. Ele se impôs. Um grande apoio. Ele tinha um apoio importante, ele era o candidato natural a liderar esse processo, porque ele tinha sido o candidato derrotado, vamos dizer assim, nas eleições. Ele era um quadro importantíssimo da oligarquia gaúcha. Eu sempre digo isso, o Getúlio não era propriamente um aventureiro na política. E ele vinha de uma oligarquia importante. Né? Mas eu acho que esse grupo que vai ao poder, que começa essa crise oligárquica, ao lado de uma nova mentalidade que começa a surgir no Exército, sobretudo na média oficialidade, nos chamados tenentes, que não eram só tenentes, eram capitães, majores, né, mas genericamente ficaram conhecidos como tenentes, ela ficou marcada por uma crítica ao liberalismo. Eu acho que tem um problema também ideológico, não sei nem se como pano de fundo, mas como sustentáculo para essa mudança política mais na superfície, que é importante, que a gente não pode esquecer, que é marcada pelo nascimento de uma mentalidade que defendia a reforma do Estado Nacional, né, e a capacitação desse Estado Nacional em intervir na sociedade. É o que a gente pode chamar genericamente de autoritarismo. É isso, a ideia de que o Estado tem que ser forte, porque o liberalismo é exatamente ao contrário. O Estado tem que deixar os agentes sociais, a sociedade civil, se virar, ele só tem que garantir as leis. Né? A mentalidade autoritária que começa a surgir depois da Primeira Guerra Mundial, mas que começa a ganhar força nos anos 20, cuja maior expressão, né, exatamente vão ser os fascismos, né, que dominam a Europa, né, nos anos 20, como resposta conservadora à crise da Primeira Guerra Mundial, né, a crise social, também chegam aqui.
né? Então, Getúlio, e até isso vem de uma tradição também da oligarquia gaúcha, que era muito marcada pelo positivismo, né? Que era exatamente uma ideia de que a política tinha que ser interventora, que o Estado tinha que civilizar a sociedade, que o Estado tinha que interferir na economia, regular os agentes sociais. Isso vinha um pouco de uma vertente política do positivismo, que era muito forte no Exército, era muito forte na oligarquia gaúcha, sobretudo, né? E Getúlio vem com essa mentalidade de reforçar o Estado nacional, no caso, né? Porque na crítica desses grupos, tanto os tenentes quanto essas dissidências oligárquicas, o Estado nacional era um Estado fraco, que não tinha capacidade de regular nem a economia, nem de promover educação, nem de, enfim, civilizar o país, como se dizia, né? Então, 30 também é fruto dessa ruptura de ideias na direção de um Estado centralista, autoritário, interventor, né? E isso desagradava exatamente os liberais, aqueles que entendiam que, né, o Estado tinha que ser mínimo, né, vamos dizer assim, né, e dar liberdade aos cidadãos. Mas, obviamente, é uma liberdade muito falaciosa, posto que 90% da população não votava, não tinha direitos sociais. Então, também os autoritários defendiam direitos sociais, ainda que de forma tutelar, né? Então, essa crise é importante para entender 30. 30 não é só fruto de uma mudança no andar superior ali, uma mera fachada. Também é fruto de uma ruptura com o conceito de Estado liberal, né? Então, que veio, então, quando ele não se tornou autoritário, então, Getúlio Vargas, ele veio para ser autoritário. Ele vinha, obviamente, o Getúlio... Desculpa. A ditadura, então, a ditadura era um projeto, porque agora você falando assim, já era um projeto. Se ele fosse eleito, ele ia implantar também do mesmo jeito, você acha? Olha, Getúlio Vargas eu acho, uma das maiores esfinges políticas da história do Brasil, né? Então é interessante, porque são muitas facetas do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha uma formação positivista, obviamente aí o levava para um certo autoritarismo na política, mas ele era um pragmático, né? Sabia fazer política, no sentido de, olha, se os peixes estão indo para um lado, né, vamos lá também. Se estão indo para esse lado, né, vamos olhar também. Então, ele era um pragmático. Então, ele participava do jogo liberal da Primeira República, mas, obviamente, vinha de uma formação mais de um Estado interventor. E aí eu acho que esse diagnóstico não foi apenas de Getúlio, mas de todo um conjunto de atores políticos, né? Os que defendiam ditadura para valer, os tenentes, por exemplo. Os tenentes entendiam que o Estado tinha que ser reformador e autoritário, né? Então é interessante isso. Tem que dar direito para o operário, mas de maneira de cima para baixo, né? Tem que moralizar o voto, mas tem que tomar cuidado e também não virar uma anarquia. Então, os tenentes oscilavam entre um reformismo social e uma concepção muito dirigista de política, autoritária. Bom, se colocava como o pilar moral e ético do país. Exatamente. Nacionalismo econômico, moralidade eleitoral, né, desenvolvimento industrial do país, porque a elite paulista era contra, né? Havia uma forte mentalidade, não só da elite paulista, mas de outras oligarquias regionais, uma forte mentalidade agrarista, ou seja, a ideia de que a economia agrária, agrícola, ia resolver todos os problemas econômicos. E isso começou a se desgastar. Nós estamos num mundo que está se industrializando, inclusive, com base em todo um discurso nacionalista, né, ufanista, né? Em ter indústria é ser potência. Isso chegou na elite brasileira e aqueles grupos que estavam no poder em 30 não tinham resposta para isso. A industrialização era fruto muito mais da iniciativa privada e não de uma política regulatória de Estado. Era muito mais resultado dos excedentes do café, né? E esse outro grupo defendia que o Estado conduzisse uma política, aos poucos, né, estimulasse uma política industrializante. É um mito dizer que depois de 30 começou uma política industrializante. O trabalho clássico do Boris Fausto já mostra que isso não é verdade. Mas esses grupos mais sensíveis à industrialização, a começar pelos militares, passaram a ter poder, né? E já, aí às vésperas da Segunda Guerra Mundial, começou a surgir uma gênese de uma política industrializante no país. Agora,
Eu acho que você tem uma convergência de fatores e o autoritarismo passa a seduzir esses grupos, né? E são vários autoritarismos. E depois da chamada Revolução de 30, esses autoritarismos aí explodem, né? Porque aí as soluções passam a ser autoritarismo versus liberalismo constitucionalista, que vai explicar, inclusive, a Revolta Paulista de 32. Quando você estava falando, assim, me passou uma sensação desse discurso, o Brasil é agro, sabe? Me lembra um pouco agora o que a gente está vivendo, me deu um pouco de medo, sabe? Assim, passa 100 anos e a gente está em discussões semelhantes e... não sei se é medo ou tristeza a palavra, assim. Né? Passa 100 anos e a discussão não, a nossa força é a agro, não, deveria ser a tecnologia, ou não, tem que ser um Estado forte, autoritário, que é uma coisa que está se tentando implantar agora de novo. Sabe assim, nós estamos vivendo igual? Eu acho que não. Eu acho que assim, os temas são parecidos, mas o contexto mundial é completamente diferente. O que eu acho que existiu no Brasil entre 20 e 30, obviamente foi a agenda de um projeto autoritário, que vinha acompanhado de um reformismo social e econômico. Então, vamos dizer, o único caminho para a gente se tornar uma potência mundial é você ter legislação trabalhista que evite que os operários fiquem ressentidos, em demasia pelo menos, né? Que evite que eles se auto-organizem, porque é um mundo marcado pela Revolução Russa. Hoje em dia não dá nem para imaginar o que foi aquilo, né? Não por acaso essas elites conservadoras começaram a entender que o liberalismo não dava conta de lidar com esse novo fenômeno, que é o movimento operário, inclusive 2.0, vamos dizer assim, né? O movimento operário que já não era mais só anarquismo, um socialismo mais reformado, era a proposta de ter um regime político, né? Cujo epicentro seria o proletariado. Claro que isso tem 1000 mediações, tem o partido, né? Mas a ideia, o impacto da Revolução Russa foi gigantesco, né? No mundo inteiro. Então, essas novas elites começaram a pensar o seguinte: bom, não tem jeito, ou o Estado incorpora demandas operárias, mas ao mesmo tempo não perde o controle desse pessoal, né? Ou se deixar na mão dos liberais, amanhã nós vamos ter uma revolução socialista mundial, vamos dizer assim. Então, isso é interessante, porque se você pensar que a grande preocupação é reforma social, uma política nacionalista que promova a indústria e, ao mesmo tempo, controle sobretudo as massas populares, você tem o que se chama genericamente de corporativismo, ou também conhecido às vezes como fascismo. Então, mas né? Eu vou falar que eu estou com a mesma sensação, porque hoje a gente também não vive o esquerdismo, cuidado com o esquerdismo. Não sei se está entendendo a minha sensação. Sim, mas eu acho que hoje não há base. Hoje eu acho que assim, não há base real propriamente para esses projetos, tanto que eles não se sustentam. É um pouco aquela piada, né? Da tragédia virou farsa, né? Aquela máxima, desculpa. Eu acho que hoje é diferente. Hoje que você tem uma mistura de liberalismo extremo, que também já provou seus limites aí com a crise pandêmica, um elitismo social, que é muito forte no Brasil, particularmente na América Latina, né? E fundamentalismo religioso, é uma mistura de coisas que dialoga com aquele conservadorismo, mas é num outro ambiente político, num outro mundo, numa outra economia mundial. Então, por exemplo, o agro hoje não é o agro do lado de trás, é claro, né? Embora a economia agroexportadora ainda, né, esteja nas duas pontas, mas o que você tinha ali no café era realmente um tipo de monocultura que drenava toda a política nacional. Hoje nós estamos voltando, mas muito mais pelo esgotamento do modelo de desenvolvimento industrial. Porque é muito interessante, se a gente for pensar, o Brasil conseguiu se industrializar, ele fez a segunda e tentou fazer a terceira revolução industrial em menos de 40 anos, né? E que em outros países demorou, sei lá, 100 anos. E
no momento em que o capitalismo mundial mudou completamente. A partir dos anos 80, não havia tanto espaço para esse tipo de projeto nacional desenvolvimentista, como se diz. Né? Então, não havia mais investimento mundial para isso, não havia mais capacidade do Estado fechar economias, porque o risco de empobrecimento era forte. Ao contrário dos anos 30, dos anos 40, 50, 60 até, em que esse tipo de intervenção estatal para você promover mercado interno, promover indústria, foi muito forte e foi relativamente bem sucedido. Apesar de hoje haver um debate na economia, né, muito forte dos economistas, ele foi bem sucedido. Quer dizer, o Brasil ele conseguiu se industrializar, né, por exemplo. Países como Brasil, México, Argentina, eles conseguiram se industrializar. O que eles não conseguiram foi fazer a passagem dessa segunda revolução industrial para a terceira, que é a tecnologia, a informática. Mas se a gente pega hoje o modelo que todo mundo gosta de aplaudir, né, Coreia do Sul, né, é o modelo para todos os economistas. A Coreia do Sul se inspirou muito no modelo brasileiro lá nos anos 70. Modelo, inclusive, autoritário dos militares, de desenvolvimento industrial, né, com base em controle dos elementos econômicos. Né? Era uma ditadura. Também. Era uma ditadura, exatamente. Só que lá eles fazem a passagem, obviamente também porque a gente esquece que na Ásia tem um negócio chamado Guerra Fria, que era muito quente na Ásia. E tanto a industrialização japonesa quanto coreana teve a bênção norte-americana. E aqui nunca teve. Né? O Brasil nunca teve essa bênção. Ou seja, havia uma séria dúvida. Exatamente. Além do dinheiro, havia também uma série de um apoio geopolítico que é importante, né? Porque o sucesso da Coreia e do Japão garantiam que, enfim, que no modelo chinês lá dos anos 50, comunista, né, não ia se expandir. Então, eu acho que a gente, às vezes, no Brasil, a gente tem uma visão muito... Acha que as explicações da nossa história estão só aqui dentro, mas, na verdade, há uma série de conexões importantes, né? E a América Latina, inclusive, tem várias identidades e tem muito a ver também com a forma, com a relação com os Estados Unidos, não apenas isso, as elites internas têm muita importância, mas, sem dúvida, essa geopolítica não pode ser menosprezada. Né? O azar de estar na América também, o quintal da América, tá certo? Que os caras não vão deixar nunca alguém ficar muito forte, também tem isso, conta. Aquela piada mexicana, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Né? Mas é mais ou menos isso. Então, mas, assim, eu acho que, claro que tem muito a ver com a nossa dinâmica interna também. 30, eu acho que é interessante porque o Estado pós-30, e Vargas é um pragmático, sobretudo, ele conseguiu jogar muito bem com a geopolítica mundial. Né? No sentido de se aproximar dos alemães quando interessava, dos italianos, né, sobre o fascismo, dos alemães sobre Hitler, dos Estados Unidos quando foi pressionado. Quer dizer, então, o Vargas jogou, se articulou muito bem as brechas e as tensões da geopolítica mundial. Né? Quando ele se decide pelo lado americano, ele consegue algo que não é pouco, que é que os americanos financiem uma siderúrgica. Isso nunca era impensável na lógica norte-americana. E ele consegue. Né? Diferente de hoje, né? Hoje é uma adesão unilateral, completamente sem contrapartida. Né? Hoje bate continência, é outra coisa. Então, eu acho assim, não estou aqui querendo relativizar o autoritarismo é sempre ruim, né? Mas é preciso que a gente também tenha uma compreensão histórica dos vários autoritarismos. Né? O autoritarismo de 30 é diferente do autoritarismo da ditadura militar, que é diferente do autoritarismo atual, embora muitas vezes eles comunguem de mesmos valores gerais. Né? Que me deu... Eu entendi e concordo, tá? Assim, que quando a gente fala isso, a gente vê... Tem gente que defende que o Brasil deve ser essa potência agrícola, mas me lembra um pouco assim, nós já fomos também potência agrícola, o ciclo da cana, tá certo? A gente era uma potência agrícola mundial, assim, me dá um pouco de sensação de que a gente não se coloca numa posição, né? Aí o problema do regime pré-30, do sistema econômico e político pré-30 é exatamente esse. Quer dizer, o café era uma commodity mundial importantíssima. Ela só perdia para o petróleo, para você ter uma ideia. Então não é assim, não estamos falando de um produto que não tinha importância no mercado mundial. Tinha, gerava riqueza. Só que o que acontece? No mundo que está se industrializando,
potências agressivas, potências com o surgimento do fascismo, o tema do imperialismo, do expansionismo volta à tona. País que não tem indústria não tem exército, né? Então a mentalidade dessas elites era muito essa, e dos militares também. Então, se a gente não tem indústria, como é que a gente vai se defender, né, de qualquer agressão? Num mundo que está pegando fogo, né? O mundo dos anos 30, dos anos 20 é o mundo que... Dos 20 não tanto, mas dos 30, quando surgem quando os fascismos se tornam mais agressivos ainda, a guerra está no horizonte. E isso é interessante, porque a preocupação central do exército brasileiro nos anos 30 era ter indústria para ter arma, né? Por isso que a obsessão com petróleo e siderurgia, né? Não estava errado, né? Olhando agora estrategicamente, naquele contexto, era importante isso, né? Você tem uma situação imprevisível no mundo. De 1937, 36, você tem, de um lado, o medo da revolução proletária, embora a União Soviética, naquele momento, não fosse expansionista, claro que interessava né, ao movimento socialista, né, que tinha uma mentalidade internacionalista, que quanto mais países fossem para o socialismo, para o comunismo, melhor. Mas não havia um movimento propriamente expansionista, havia um apoio a revoluções locais. Então, isso já causava um medo nas elites conservadoras ou liberais. Por outro lado, até os liberais, inclusive, enfim, concordavam que era preciso aí tomar cuidado com o horizonte da revolução proletária. Do outro lado, fascismos extremamente agressivos, né? Extremamente agressivos, né? Por exemplo, que no Brasil contava com apoio interno, né? Você tinha uma grande contingente de italianos e alemães simpáticos aos regimes dos seus países, né? E tinha o Anauê também. E aí você tem o fascismo interno, exatamente, que era uma das vertentes do autoritarismo que graçou aí na sociedade brasileira nos anos 30. Né? Alguns autores, alguns historiadores apontam que pelo menos havia 3 grandes vertentes de autoritarismos, né? Os fascistas, os católicos, que naquela época defendiam fortemente um governo que controlasse a sociedade junto à igreja católica. Então já havia um certo fundamentalismo religioso também lá, né? E um autoritarismo mais pragmático, mais ligado a um Estado regulador das relações sociais e econômicas. Esse, eu diria que vai ser o vencedor, vamos dizer. Claro que os católicos também tinham muita importância. Os fascistas fizeram muito barulho, mas eles foram perdendo espaço, sobretudo depois do Estado Novo, do autogolpe de Getúlio em 37. Né? Apoiaram o golpe, mas depois o Getúlio mandou eles passearem. Ele era esperto mesmo, né? Muito esperto. Quer dizer, e é interessante que muito interessante porque a grande dificuldade de se interpretar Getúlio Vargas é exatamente essa. Quem é Getúlio? O que ele pensava? Qual, afinal, a ideologia dele? Porque, veja, ele era um liberal, entre aspas, aí, participava do jogo liberal antes de 30. Depois ele se torna um autoritário, um defensor da ditadura, de governo forte, de governo interventor, né? Em 36, ele começa assim, rasgar elogios ao fascismo, né? Até 1940, 39, ele faz... 39, né? Depois de 39 ficou mais difícil. Mas até 39 ele oscilava, esse é o modelo, o fascismo é o futuro. Ele tem um discurso, já no Estado Novo, de elogio à Itália fascista, que causa um desconforto enorme nos Estados Unidos. Aí você pega o Getúlio da guerra, é o Getúlio que está do lado das democracias liberais, né? E no final do Estado Novo ele se aproxima dos comunistas. E no segundo mandato dele, ele é um Getúlio de esquerda, né? Ele é um Getúlio que foi absolvido pela esquerda, inclusive a esquerda que ele perseguiu e matou. Ele é absolvido, né, no certo sentido, pelos próprios comunistas. Já em 45 tem uma aliança ali. Há uma importante mudança no Estado Novo em 43. As pessoas desconsideram e desconhecem isso. Isso é importante também. Em 1943, o Getúlio Vargas e os seus principais assessores começam a abandonar o modelo autoritário elitista e passam a flertar com o modelo autoritário de massas.
apoiado nos sindicatos de massas, nos sindicatos operários, né? E é o que vai depois dar origem ao chamado trabalhismo, né? Que aí já no ambiente democrático ele vai ser importante, mas nasce como um projeto de aproximação das massas ainda no ambiente autoritário do Estado Novo, 1942, 43, né? Que é por aí, exatamente nesse momento, que tem a CLT, né? Quer dizer, a CLT é a grande arma do Getúlio para fazer propaganda para os operários, né? Já havia essa propaganda, mas era muito mais hierática, muito mais Getúlio pai dos pobres. Mas em 43 é o Getúlio que se aproxima dos operários. E aí depois, no segundo governo, eleito, né, democraticamente, ele vai para um discurso mais à esquerda, mais reformista, mais democrático, inclusivo, né? Enfim, mas nunca foi nem de longe um socialista. Isso é errado, historicamente errado dizer que o Getúlio era de esquerda. Não era um homem ligado ao Estado. Havia uma ideia de fortalecer o Estado Nacional e realizar políticas desenvolvimentistas, com alguma inclusão, né? Alguma inclusão social, alguma, porque também não é... A memória getulista exagerou muito isso, né? Bom, dá para ficar aqui mais 5 horas falando com você, a gente já está 1h e tanto. Eu vou ter que parar, infelizmente. Então, depois eu quero o link para assistir suas aulas na USP. Não sei se a gente conseguiu dar conta do tema, né? Que era 30, mas enfim... Não, mas acho que sim, a gente explicou acontecer, né? Eu acho, na minha opinião, pelo menos para mim, assim, a gente explicou como aconteceu, não foi factual. Eu acho mais legal que a gente fez. Também, acho. Vamos lá. Eu vou encerrar, tá? Eu encerro com a mesma pergunta sempre, e você escolhe qual contexto que eu estou colocando essa pergunta. Quem que somos nós? Ou brasileiros, ou humanos, ou seja lá o que for. Como você interpretar isso? Eu acho que hoje nós somos, assim, cegos num labirinto. Como brasileiros, principalmente, mas como, enfim, sociedade mundial. Mas no caso do Brasil, eu me sinto, pelo menos como cidadão, um pouco assim, um cego no labirinto. Apesar de estudar história, conseguir prever algumas coisas até, a gente consegue, não é feitiçaria não, mas lendo os sinais a gente consegue entender para onde as coisas estão indo. Mas mesmo assim é muito difícil, porque é uma sociedade que eu acho que perdeu muito qualquer capacidade de diálogo para construir uma zona de convergência para um projeto nacional mínimo no mundo em ebulição. Então, enquanto a gente não recuperar essa capacidade, e eu não acho que isso vai acabar com os conflitos sociais, não sou ingênuo, né? Mas eu acho que a gente precisaria construir um ambiente político de conversa e, com todas as disputas normais da democracia, ter algum consenso e recuperar valores, principalmente. Eu acho que, quando eu falo também cego, nós somos cegos no labirinto, eu acho que os valores e a capacidade de se sustentar a partir de valores inclusivos, democráticos, né? Enfim, está muito perdida nesse país, né? As pessoas estão muito batendo cabeça, né? E sem liderança. Então, sem liderança política, no caso. Acho que é uma oportunidade para a sociedade se auto-organizar? Mas é sempre difícil esse processo. Bom, obrigado, Pedro. Muito obrigado. Excelente.